paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus tem colocado uma palavra no meu coração de incentivar os irmãos a manter, o seu fervor espiritual, continuar servindo a Deus e a ensinar as novas gerações a também servirem ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Levíticos capítulo 6, eu quero ler a partir do versículo 8, Levíticos 6, a partir do versículo 8. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar, e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo do altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando Deus deu aqui a lei do holocausto, o Senhor disse para o sacerdote que ele tinha que manter a chama acesa, ele tinha que tirar a cinza para que o fogo não se apagasse no altar. Paulo fala também em 1 Tessalonicenses 5 para nós não extinguirmos o Espírito Santo. Então cabe a nós manter o nosso fervor espiritual. Cabe a nós manter aquilo que Deus nos deu, que é o seu Espírito Santo. Irmãos, eu fico preocupado com a formação da nova geração, porque nós precisamos formar uma nova geração. Eu vi um pastor de uma igreja pentecostal tradicional dizendo que eles encontravam dificuldade de formar uma nova geração por causa do legalismo, das proibições que não são bíblicas e que foram sendo colocadas. Mas a dificuldade de formar uma geração não é só por isso, A dificuldade de formar uma geração é porque falta em nós o zelo de ensinar as novas gerações a servir a Deus. Vivemos também o final dos tempos em que o inimigo tem introduzido heresia na igreja. Nós vivemos no tempo da igreja de Laodiceia, que é a igreja que não se converte, que não tem santidade, Então, meu querido e amado irmão, o Brasil ele passou por uma mudança no campo religioso muito grande. Algum tempo atrás, o Brasil era 90% católico. Hoje nós temos 60% mais ou menos de católico, estou arredondando, e uns 30% de evangélico. Esse crescimento que os evangélicos experimentaram é porque a geração que começou o evangelho aqui no Brasil, que começou a pregar, era uma geração, meu querido irmão, de crentes que entregavam a sua vida ao Senhor. Eles tinham, na verdade, muitas virtudes que hoje os crentes não têm. Eles eram irmãos fervorosos em servir a Deus, eles se esforçavam para estar em todos os cultos, não faltar ao culto, eles viam como uma obrigação estar na igreja louvando e servindo a Deus. Eles eram fervorosos na leitura da Bíblia, eles liam a Bíblia, eram pessoas de oração e que estavam dispostas a dar a sua vida pelo Evangelho, O bispo Roberto McAllister, que foi o primeiro pastor a colocar um programa de TV aqui no Brasil, ele era canadense, ele veio dos Estados Unidos, o filho dele disse que uma vez ele ajuntou um dinheiro para pregar num país, não conseguiu ir para aquele país, ele pegou todo o dinheiro que ele tinha juntado e deu para um outro missionário e fazer a obra de Deus. Então, existia uma negação de si mesmo, existia um desejo de ver a palavra de Deus prosperar e crescer. O povo era dizimista, o povo dizimava, o povo se esforçava para estar na presença de Deus, e os pastores também, eles não se importavam
em arrecadar grandes quantias, eles se importavam em levar a palavra de Deus, né? Hoje a coisa tem mudado muito e nós precisamos formar uma nova geração. Irmão, ensine o seu filho a ir à igreja, ensine o seu filho a dizimar. O meu pai me ensinou a ser dizimista. Porque, irmão, se o povo de Deus deixar de dizimar, de contribuir, a obra vai parar, meu querido irmão. Aí nós vamos deixar o fogo apagar no altar. Eu me lembro, irmãos, quando eu era criança, minha avó, ela era aposentada, né? Ela ganhava um salário, meu avô pagou para ela, meu avô era militar. Meus dois avós eram militares, o paterno e o materno. E minha avó materna, ela tinha uma aposentadoria, né, de um salário que meu avô pagou para ela. E no aniversário dos netos, ela dava o que equivalia hoje a R$ 50, 60, para a gente comprar um presente, né, para nós. E o meu pai falava: Samuel, você ganhou R$ 60, leve 6 na igreja, que é o seu dízimo, né, para você cumprir a palavra de Deus. E assim eu fazia. Então a geração antiga, ela tinha zelo em dizimar. Ela tinha zelo em contribuir com a obra do Senhor. Hoje a gente vê muito crente que não tem um costume de dar dízimo. Crente que não tem um costume de ir na igreja, né? Ele não vai na igreja. A Bíblia fala que nós não devemos deixar de congregar. Está nas nossas mãos, irmãos, continuar essa obra que Deus começou no Brasil. Está nas nossas mãos não deixar a chama apagar. Não deixa a chama apagar, meu querido irmão. O Senhor Deus, ele disse ao povo dele que eles tinham que testemunhar o que Deus tinha feito, porque a nova geração não conhecia ao Senhor, não sabia o que Deus tinha feito. Então Deus instituiu a Páscoa, que quer dizer passagem. Foi quando o anjo da morte pulou a casa dos judeus e castigou os egípcios que eram opressores e que escravizavam o povo de Deus. Então o Senhor falou assim: olha, faça a Páscoa com erva amarga, e aí você vai comer. E certamente quando o filho perguntava: pai, por que nós comemos esse negócio amargo, azedo? Porque um dia nós estávamos escravos no Egito e o Senhor nos tirou com um braço forte. Dê testemunho ao seu filho o que Deus fez na sua vida. Se ele te libertou do vício, se ele te libertou da fornicação, fale, irmãos. O Senhor Deus falou para Josué, quando ele assumiu a liderança do povo, ele foi o sucessor de Moisés, falou: não cesse de falar dessa lei e se esforce para cumprir tudo o que está nela, para que você possa prosperar no seu caminho. É triste ver, irmãos, o que está acontecendo em vários países, igrejas fechando, porque o povo tem deixado a chama apagar. Olha, meu irmão, eu estava vendo um vídeo aqui ontem, né, na minha casa, falando que nos Estados Unidos muitas igrejas têm fechado. E o motivo pelo qual as igrejas têm fechado: abandono de membros. E o vídeo falava de uma igreja em específico, uma igreja presbiteriana que tinha mais de 186 anos e era mais antiga do que a cidade que ela estava. Primeiro foi fundada a igreja para depois se fundar a cidade. E essa igreja se reduziu a 9 membros e eles não estavam conseguindo manter a igreja, o prédio, então eles decidiram fechar. E o vídeo dizia que nos Estados Unidos tem fechado igrejas. A estatística é que por ano fecham-se de 6 a 10 mil igrejas. E a gente vê, Covid veio e muito crente está em casa. Amém? Então ore a Deus, irmãos, que haja no seu coração o mesmo sentimento que houve no salmista quando ele disse: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Como é gostoso ir na casa do Senhor, cantar louvores, agradecer o que Ele nos fez. Como é gostoso ver a conquista da igreja. Olha, irmãos, como eu estou feliz com algumas conquistas que Deus nos deu. Talvez alguém olhe e ache pouco, mas para nós é muita bênção que Deus tem nos concedido, de comprarmos um imóvel em Volta Redonda, de pintarmos a igreja, de colocar um ar-condicionado. Olha, que maravilha, eu fico muito feliz com essas coisas. Eu me lembro que um tempo atrás, aqui em Lorena, nós pintamos a igreja, fizemos uma textura na frente. Que maravilha! Nós vamos comemorar nesse ano, né? 39 anos de fundação da Igreja Evangélica Promessas de Jesus em Cartório.
E se nós não continuarmos essa chama que Deus acendeu, esse fogo que arde entre nós, ele começou no céu, foi Deus que acendeu, né? Fogo não fica aceso se não tiver lenha, viu, irmãos? Fogo se apaga. Aliás, antigamente, quando não tinha eletricidade, não tinha lâmpada, tinha as casas de fogo e as pessoas tinham que manter o fogo aceso, né? Para poder acender as lamparinas, as velas. Então, vamos manter o fogo, a chama. Como que você vai manter a chama? Cuidando da sua vida espiritual, orando, lendo a Bíblia, indo à igreja, indo ao culto, louvando a Deus, indo na escola dominical, se esforçando para estar presente na igreja, sustentando os trabalhos da igreja, para que não aconteça o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Igreja fechando. Às vezes o pai é crente e o filho fica ímpio, né? Eu sei que a responsabilidade é individual, cada um é responsável por si. Se o seu filho não serve a Deus, que não seja porque você não ensinou, que seja porque ele não quer, né, irmãos? Que aí, quando é adulto, escolhe, mas quando é criança, você ensina. Quem torce para o Corinthians, irmãos, põe camisa do Corinthians no filho, compra lençol do Corinthians, leva no estádio o filho, né? Leva o seu filho na igreja, enquanto ele depende de você, você leva. Ensina ele a servir a Deus. Minha mãe tirava eu do jogo aqui na frente da casa do meu pai, né? Quando eu morava lá, era um terrão, né? Não tinha nem calçamento na rua. A gente punha um tijolo do lado, um tijolo do outro, era 5 vira, 10 termina, né? A gente ficava jogando bola. Minha mãe me tirava do jogo para eu ir para a igreja. E hoje eu sirvo ao Senhor, graças a Deus, né? Meu pai, ele vendeu uma casa para pregar o evangelho. Meu pai, a princípio, ele não planejava viver do evangelho, tanto que ele trabalhou muito tempo, depois ele acabou vivendo do evangelho, mas existia nele um desejo ardente de pregar a palavra, né? E não se preocupava com dinheiro. O Senhor ia abrindo a porta, o Senhor ia fazendo. Ele pregava na feira, na rua, na praça, e assim, do nada, ele plantou várias igrejas, né? Para a glória de Deus eu falo isso, né? E meu pai foi um grande evangelista. Eu não tenho esse talento que ele tem de evangelizar, mas eu quero continuar com essa chama acesa, né, irmãos? Eu quero continuar essa obra e eu preciso que os irmãos também esforcem as suas mãos, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nós. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Quantas coisas era sonho hoje nós temos, né? Nós temos um templo aqui na cidade de Lorena. Nós compramos um em Volta Redonda, temos em Itanhandu, estamos para construir em Moreira César, se Deus assim continuar abençoando. E assim nós vamos continuar essa obra. Não deixe a chama apagar, não, irmãos. Não deixe o inimigo tirar você da casa do Senhor, tirar você da presença de Deus, porque o tempo se aproxima. É importante que estejamos de pé quando o Filho do Homem vier nas nuvens dos céus para resgatar a sua igreja. Tira a cinza, né, irmãos? Tira a cinza. Fogo pega de novo, viu, irmãos? Às vezes parece que ele está apagando aquela brasa que está brilhando, né? Se você tirar a cinza, abanar, o fogo volta. Glória a Deus. Se você começar a orar de novo, se você começar a louvar, começar a cantar, começar a pedir ao Senhor que te dê alegria de ir na casa dele, a alegria volta, meu querido irmão. O fogo, ele começa a queimar novamente. Vamos cuidar, né, irmãos, do Espírito que Deus nos deu. Ele nos concedeu o seu Espírito Santo. Vamos viver uma vida santa. Os crentes antigamente, eles tinham uma radicalidade contra o pecado, né, irmãos? Meu pai, ele tinha um desejo muito grande que eu servisse a Deus. Os irmãos sabem que eu sou alto, né, irmãos? Eu tenho 2,3 m, só para os irmãos lembrarem, né? Às vezes eu passo na rua, os outros ficam me olhando, assustado com a altura. E as pessoas chegavam para o meu pai. Hoje que você falar isso, tem gente que pensa que é fanatismo, né? Aí falava assim, isso aí tá bom para jogar basquete, isso aí tá bom para jogar vôlei. E meu pai não, ele é servo do Senhor, né? Então meu pai queria que eu fosse de Deus. Graças a Deus hoje eu sou, né, irmãos? Que coisa maravilhosa. Até me emociono de falar isso. Então Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, né? Ore na presença do Senhor, né, irmãos? Ore, ensine, fale, que o Senhor, ele é fiel, né, irmãos, para trazer aqueles que se desgarraram. Faça você o que você tem que fazer, né, independente das outras pessoas. Se as pessoas aí na sua casa não querem ir na igreja, você se arruma e fala, eu estou indo, quem quiser ir comigo, venha.
e vai, né? Você vai para Canaã. Quem quiser vai com você, né? Quem não quiser que fique. Você faz a sua parte. Você convida, você chama e você vai. Você ora, você busca, porque é assim que o Senhor vai nos abençoar. É assim que nós vamos manter essa chama acesa até que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. Amém? Vamos fazer uma oração, pedir ao Senhor que nos dê força para prosseguir, para continuar até a hora que acabar a era da igreja. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos porque tem nos abençoado, que nós possamos manter sempre o fervor espiritual, que nós possamos, Pai, ter zelo de estar na tua casa, de ouvir as pregações, ter, grande Deus, o desejo de contribuir com a tua obra. Põe alegria, Pai, de contribuir com a tua obra. Abençoa o teu povo. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.